favor. Eu gostaria de recomeçar chamando para tomar assento à mesa o acadêmico Henrique Salvador, o juiz federal Clênio Schultz e a doutora Carla de Figueiredo Soares. Por favor. Até que as pessoas venham, eu gostaria de colocar, isso depois eu espero que vá se espalhar, que nós estamos pedindo patrocínio à FINEP para começar um programa chamado Academia Sem Muros. E a ideia é discutir em linguagem mais fácil de ser entendida por não especialistas, temas que são importantes para a prevenção de doença, temas estes que o Brasil faz bastante mal no que diz respeito à prevenção. A gente faz muito medicina curativa, mas ainda faz muito pouco de prevenção. Então, a ideia é que a proposta que nós fizemos à FINEP é que nós gostaríamos de ter patrocínio para ter aqui na academia seminários de doenças que são prevalentes e como nós podemos preveni-las e convidar pessoas que não sejam necessariamente especialistas, sejam profissionais de saúde, mas talvez não especialistas naqueles temas específicos. Além disso, além da FINEP, nós estamos pedindo também à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e talvez à Secretaria de Saúde, mas isso ainda não começamos. Mas a FINEP já está enviado. Lamentavelmente, nós soubemos que o presidente da FINEP sai sábado, melhor, amanhã é o último dia, e a partir daí teremos um outro presidente da FINEP, que não sabemos ainda quem será. Mas, de qualquer maneira, o pedido está feito e a gente espera que o diretor científico, que vai continuar, olhe com bons olhos, digamos assim, continue sendo nosso parceiro e que nós tenhamos êxito no nosso pedido. Eu gostaria de saber se tem algum acadêmico que queira fazer uso da palavra. Além disso, nós temos a aprovação das atas da terceira e da quinta sessão ordinária dos dias 27 de março e 10 de abril deste ano, se alguém quiser fazer alguma modificação. Alguma coisa? Não. Então, eu acho que eu vou passar a coordenação ao acadêmico Giovanni Cerri para que nós possamos começar os trabalhos agora no momento, apenas com 6 minutos de atraso, e nós vamos continuar bem. Mas eu gostaria também de parabenizar o acadêmico Giovanni Cerri e a conselheira Daiane Lira pela excelente programação e dizer de novo que foi a primeira vez que nós tivemos o chá acadêmico atrasado e ninguém que eu visse e que ninguém reclamou, de modo que vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Obrigado, presidente. Então, nós vamos passar agora a importância das evidências científicas na judicialização da saúde. E eu queria passar inicialmente a palavra ao acadêmico Henrique Salvador. Bom, boa tarde a todos. Eu queria inicialmente saudar a presidente acadêmica Eliette Busquelar, o acadêmico coordenador da programação do evento Giovanni Cerri, ao juiz federal Clênio Schultz e à doutora Carla Soares, né, minha conterrânea, né, e presidente interina da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Né? Dizer que é uma honra muito grande estar aqui participando desse seminário, né, um tema muito importante, que, sem dúvida alguma, permeia, né, a atuação de todos aqueles que trabalham na área da saúde, né?
eu trouxe um pouco do que é a visão de um médico gestor, né? Eu vou trazer um pouco de informações que talvez já tenham passado rapidamente por aqui, vou passar rapidamente por elas também, e me deter um pouco mais naquelas informações que eu acredito que sejam mais pertinentes aí à minha área de atuação, né? Na verdade, né, já foi dito isso aqui, mas é bom sempre a gente realçar que a saúde ela é um direito social fundamental, mas existe, por outro lado, um grande desafio que é garantir esse direito, que ele seja efetivamente exercido, sem comprometer a sustentabilidade do sistema. Isso foi reiteradamente aqui colocado e, sem dúvida alguma, eu corroboro com as colocações que foram trazidas, né? Nós temos no Brasil, na verdade, então, um sistema único de saúde, que é o maior sistema público de saúde do mundo, né, que atende mais de 212 milhões de pessoas, né, que tem mais de 2.710 hospitais exclusivamente públicos, que faz bilhões, né, de procedimentos anualmente, que tem milhares, né, de profissionais que trabalham na área da saúde vinculados a essa instituição, né, e cujo, já foi trazido isso aqui também, 3/4 da população brasileira dependem exclusivamente desse sistema. Mas, por outro lado, 100% da população, de alguma maneira, é usuário do SUS em alguma dimensão, né? É um sistema muito importante que provou o seu valor, principalmente por ocasião da pandemia, né, vacinando mais de 90% dos brasileiros, né, e suportando o estresse que os sistemas de saúde do mundo inteiro viveram, né, inclusive em cidades importantes, né, como cidades na Itália, nos Estados Unidos, que viveram situações muito mais críticas do que aquela que nós vivemos, né, e o SUS suportou perfeitamente, né, com maestria, todo o estresse que o sistema de saúde do nosso país viveu. E, do outro lado, de uma forma suplementar ou complementar para alguns, né, nós temos um sistema também importante, que é o sistema de saúde suplementar, que atende 1/4 dos brasileiros, né, um sistema que se divide aí em algumas modalidades, né, de oferta de serviços, né, seja as medicinas de grupo, seja as seguradoras, seja as autogestões, né, nas suas diversas subespecificações, e que também é muito importante como entendido pelo brasileiro como um ativo também de fundamental importância. O Brasil, em 2021, gastou aproximadamente 9,7% do seu PIB com saúde, e um dado curioso, diferentemente de outros países, né, mais de 50%, mais perto de 60% do que de 50%, na verdade, vem do sistema privado, né, vem do particular, né, e o público contribui com aproximadamente 40% daquilo que se gasta em saúde no Brasil, e ele é dividido dessa maneira aí, né? Esses já são dados já de 2024, dados, na verdade, projetados, constando aí no Observatório ANAP, né? Mostrando que, se nós pegarmos tudo aquilo que se gasta no Brasil, o bolo está dividido dessa maneira que está aí colocado, aproximadamente 30% chamado out of pocket, né? O pagamento particular direto, aproximadamente uns 28% o investimento do brasileiro, seja através da empresa, seja através do plano privado, né, direto em planos de saúde, e o orçamento tripartite público, né, que envolve a maior parte do recurso do governo federal, mas também o estadual e o municipal participando desse orçamento. Já foi falado sobre isso aqui também, né? Há um descolamento entre a inflação médica e a inflação do país como um todo, né, aproximadamente 9 pontos percentuais de diferença, e essas são as razões, né, que justificam um pouco esse aumento do custo em saúde, né, descolado, né, a inflação médica é descolada da inflação como um todo. E uma dessas razões, sem dúvida alguma, é a judicialização. Informações interessantes também a gente encontra, né, nesses 3 gráficos, um até que já foi aqui apresentado pela conselheira Daiane na palestra que me antecedeu, né, demonstrando questões interessantes, né? Na semana passada, um banco soltou uma nota, uma carta, né, para investidores, inclusive internacionais, demonstrando a preocupação com a questão da judicialização em saúde no nosso país,
uma vez que as operadoras de plano de saúde elas precisam contingenciar essas ações nos seus balanços, né? Isso levando os investidores e esse banco, que foi o Santander, a levantar questões ligadas até à instabilidade de algumas dessas operadoras que têm capital aberto. Outras informações interessantes também, né, que vêm, são essas que dizem que, apesar das ações como um todo estarem reduzindo no país, né, as ações relacionadas à área de saúde, por outro lado, elas têm aumentado sistematicamente quando a gente compara, por exemplo, esse período de 9 anos. Né? A gente enfrenta a questão da judicialização tanto no sistema público quanto no privado, mas os motivos eles são um pouco diferentes. Enquanto que no público eles dizem mais respeito a questões ligadas ao acesso, né? A questões ligadas à liberação de medicamentos de alto custo, né? Como nós vimos nas palestras que me antecederam aqui. No caso da saúde suplementar, a realidade é um pouco diferente. Né? Por exemplo, o transtorno do espectro autista é um problema muito sério hoje, né? Ele chega a gastar mais, a ser responsável por um desembolso já maior do que os próprios medicamentos oncológicos. Semana passada saiu um artigo muito interessante mostrando que 1 em cada 38 crianças entre 5 e 9 anos no Brasil hoje tem o transtorno do espectro autista, né? Um negócio assim, principalmente crianças do sexo masculino, né? Demonstrando que realmente essa é uma questão que precisa ser enfrentada no nosso país, inclusive sob esse aspecto, não apenas sob o aspecto biopsíquico e social, né, que é, sem dúvida alguma, uma agenda muito importante, mas também sobre questões ligadas à própria judicialização. Outra questão importante também que impacta, né, no aumento de custo é a discussão que já foi trazida aqui também pelo ministro Saldanha anteriormente, do rol taxativo e do exemplificativo condicionado. Né? Condicionado a quê? Principalmente a comprovação de eficácia, né, baseada em evidências científicas, né? Mas, independente disso, a gente observa que um aumento de 36% nas ações judiciais contra planos de saúde em 2023, curiosamente, após a discussão da Lei 14.454/2022, que colocou em discussão a questão do rol taxativo versus o exemplificativo condicionado. Né? É importante a gente entender também o que é a lógica da saúde suplementar. Muita gente, às vezes, não tem essa percepção. Nós estamos tratando aqui de um sistema em que ele impera o mutualismo, né? Ou seja, na verdade, uns pagam pelos outros, né? E, na visão das operadoras, né, o custo pontual de uma decisão judicial ela vai além daquele valor da sentença propriamente dita, né? Você tem, além deles, né, custos que estão relacionados aos aspectos processuais e legais, custos administrativos, né? Custos operacionais internos, a questão de reservas e provisionamentos, né? A lei, a regulação do setor exige isso, custos de oportunidade também, esse recurso poderia estar sendo usado para outro tipo de iniciativa relacionada à saúde, né? E também, com certeza, as apólices passam a ser precificadas com base nesse risco futuro e incertezas, ou seja, além do valor pontual da sentença, que a sentença implica, nós temos também outros valores que são, e outras despesas que são incorridos por trás dessas decisões. Já foi dito aqui os diversos níveis de evidência científica que existem, né? Já foi também falado, né, rapidamente sobre a questão das súmulas vinculantes do STF, o que elas trouxeram, principalmente no âmbito do SUS e no âmbito da liberação de medicamentos. Mas o curioso é que eu acredito que essas já sejam uma evolução de algumas decisões, né, já relatando que níveis de evidências com robustez muito pequena, tendo chances maiores, inclusive, de reversão em instâncias superiores, né? Realçando realmente a importância, né, dos níveis de evidência para fundamentar a decisão no âmbito do judiciário. É importante também a gente realçar, trazendo um tema um pouco para a nossa praia, né, que houve e tem havido uma mudança muito grande na evolução da prática médica. Né?
Na verdade, nós saímos de uma época, nos anos 70 e 80, né, em que a gente tinha uma medicina praticada mais baseada na experiência do profissional, né, e hoje, na verdade, a gente tem cada vez mais a possibilidade, né, de exercer uma medicina com muito mais fundamentação técnica, né, muito mais fundamentação científica, né, a partir do surgimento, nos anos 90, né, da medicina baseada em evidências, né. Nós saímos de uma época, então, que a medicina era baseada em eminências médicas, né, na prática por eminências médicas, para a prática da medicina baseada numa fundamentação científica maior, né. E hoje, contemporaneamente, acredito que o ideal na prática médica seja, sim, trabalhar com base em evidências, né, respeitando a experiência do profissional, mas também ouvindo e respeitando a preferência do paciente. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. Falando em prática médica, né, uma evolução também, acredito eu, a possibilidade de se observar, né, o impacto de um determinado tratamento, não apenas mais com base nas evidências, mas com base no impacto em termos de desfecho clínico que aquele determinado tratamento pode trazer para um indivíduo e para uma população em geral. O ICHON é um instituto muito interessante, né, o International Consortium for Health Outcomes Measurement, né? Ele foi criado em Boston, né, por especialistas da HBS, né, também pelo Boston Consulting Group e pelo Karolinska Institute, né, e ele procura exatamente avaliar aspectos que vão além das evidências científicas, principalmente procurando identificar questões ligadas à experiência do usuário e o impacto que um determinado tratamento traz no indivíduo, que muitas vezes a mesma doença ela se manifesta de maneira diferente em indivíduos diferentes. A gente sabe disso. Só que o ICHON traz processos, sistemas, indicadores que podem ser acompanhados e que são comparáveis. Por exemplo, na minha especialidade, né, na mastologia, já há muitos anos, né, talvez um dos mastologistas mais célebres que já passaram pela Terra, né, o professor Umberto Veronese, foi inclusive ministro da Saúde da Itália, né, criador do Instituto Europeu de Oncologia, que eu e o acadêmico Maurício Magalhães Costa tivemos o privilégio de trabalhar com ele numa fase das nossas vidas, né. Ele dizia que o ideal é que nós saíssemos, né, de uma época em que oferecia-se o máximo tratamento tolerado pelo paciente ao mínimo necessário para controlar a doença, numa postura muito sábia, né? E provavelmente com base nessa sabedoria, né, com base nessa premissa, né, é que o próprio ICHON desenvolveu então linhas de cuidado, por exemplo, no câncer de mama, onde além de avaliar dados objetivos como sobrevida, controle da doença, ele impacta outras questões psicossociais muito importantes, né? Qual a qualidade de vida pós-tratamento, né? Como é a qualidade de sono, capacidade laboral, né, quais os sintomas adicionais, né, e que surgem com o tratamento. Eu acho que nós estamos vivendo uma época, né, em que provavelmente nos próximos anos a medicina cada vez mais vai incorporar também esses indicadores, esse processo, para que a gente possa exercer uma medicina cada vez mais vislumbrando o benefício do usuário, né? Existem também questões ligadas, né, à base dessas decisões qualificadas, né? É importante a utilização da medicina, porque ela tem essas vantagens da medicina baseada em evidência, ela tem essas vantagens que estão aí colocadas, né? E ela permite também, né, decisões justas, seguras e que também promovem uma maior sustentabilidade do sistema, né? Alguns riscos das decisões não fundamentadas em evidência, né? Sem dúvida alguma, ela pode trazer um impacto clínico para a saúde do próprio paciente, né? Tratamento sem benefício comprovado muitas vezes. Foram citados, inclusive, 2 exemplos aqui hoje pelo ministro Saldanha, né? Alguns podem trazer efeitos adversos graves, né? Uma falsa esperança, impacto psicológico para quem recebe o benefício da decisão, uma piora do quadro clínico, muitas vezes, porque em algumas situações clínicas pode postergar um tratamento ideal, e também o impacto na sustentabilidade do sistema, porque há uma alocação ineficiente de recursos, né?
porque não há uma justificativa para a alocação daquele determinado recurso também, e um desequilíbrio no orçamento como um todo, né? Então, por trás de uma decisão não fundamentada na melhor evidência, existem, na verdade, desdobramentos que podem trazer, tanto sob o aspecto do indivíduo, quanto sob o aspecto do sistema como um todo, problemas muito sérios, né? Já foram mencionadas essas duas súmulas vinculantes, sem dúvida alguma, foi um avanço importante, né, no ano passado, né, exigindo as evidências científicas, né, com a comprovação dessas evidências para liberação de medicamentos, principalmente no âmbito do SUS. O NATJU, sem dúvida alguma, né, um avanço importante, também foi trazido isso aqui, não vou também detalhar mais essas informações, porque já foram exaustivamente aqui trazidas por profissionais que têm muito mais condição de trazer, né? Uma questão importante também, que foi rapidamente abordada aqui, é a cultura do latino, a cultura do brasileiro, né? Questão que traz, muitas vezes, para quem pratica medicina, um dilema ético, né? Que é a cultura do latino e a questão relacionada à morte, à finitude, né? Existe no nosso país aspectos culturais muito importantes relacionados à aceitação da morte e da finitude. Uma forte resistência a essa aceitação, uma influência religiosa muito grande, quase 90% dos brasileiros acreditam em Deus ou em uma força maior, 76% são religiosos praticantes, né? Há um tabu grande em torno da morte. Falar sobre ela, inclusive, é difícil para mais de 70% dos brasileiros, né? E isso acaba tendo impacto em decisões médicas e também judiciais, né? Há uma obstinação terapêutica, muitas vezes, e os médicos se sentem pressionados por famílias, né? Para que se esgotem todas e as últimas e qualquer possibilidade para prolongar a vida do ente querido. E a judicialização surgiria como uma última esperança, né? Grande parte das ações que envolvem experimentos, muitas vezes, dizem respeito a pacientes terminais com horizonte terapêutico muito comprometido, muito pouca chance de sobrevida, na verdade. E essas características culturais, elas contrastam com abordagens de outros países, né? Foi dito e mencionado aqui o exemplo, por exemplo, o exemplo do sistema inglês, do NHS, né? É muito interessante, mas além da Inglaterra, a Alemanha e Canadá também têm lidado com isso de maneira mais estruturada, né? Na Inglaterra, por exemplo, existem limites claros de investimento, né? As decisões precisam respeitar critérios técnicos e um aspecto importante, talvez uma evolução que pudesse ser também um caminho, já pensando em soluções, né, para reduzir um pouco o impacto dessa questão no nosso país, envolver a população nesse debate, né, e trazer para a população outros aspectos que não aqueles pontuais que muitas vezes, no âmbito e no calor de uma decisão, são considerados, né? É importante, então, considerar essas questões, né? E, finalmente, né, algumas considerações no último slide, né? É importante haver um equilíbrio entre o direito individual à saúde e a sustentabilidade do sistema, né? O direito à saúde, na prática, ele não consegue e não conseguirá nunca ser absoluto e limitado. Recursos finitos exigem alocação racional e baseada em evidências, né? O judiciário, né, idealmente, né, deveria tomar decisões que fossem tecnicamente informadas, também atentas ao impacto coletivo. Os médicos, né, ter o cuidado de prescreverem, né, com base em evidências e com atenção ao custo-efetividade daqueles tratamentos que estão sendo recomendados e, no mundo futuro, talvez, pensar rapidamente nos desfechos, né? Qual é a geração de valor que aquele tratamento efetivamente traz para aquele paciente, né? Que é o que a gente mencionou em relação lá ao Aichon, né? Como exemplo. Gestores, né? Ter processos mais transparentes e ágeis de incorporação, né? E talvez alguns caminhos para a redução da judicialização, fortalecimento, sem dúvida alguma, do NATJUS que foi trazido e outros fóruns similares,
conscientizar a população e criar permanentemente, né, fóruns multiprofissionais onde a própria população e a comunidade fosse envolvida, fóruns permanentes. Eu acho que aí, sem dúvida alguma, o papel também da Academia Nacional de Medicina pode ser muito importante e fundamental. Era isso que eu tinha para trazer, estou à disposição depois. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, acadêmico Henrique Salvador, excelente apresentação. E agora eu queria pedir ao juiz federal Clênio Schultz, membro do FONAJUS, que fizesse a sua apresentação. Mas antes, Clênio, nós vamos fazer um anúncio aqui, conselheira e presidente, numa parceria que o InovaHC, através do seu laboratório de inteligência artificial, e a Amazon, por intermédio do Jackson, o Jackson trabalhou no HC e trabalhou também no Ministério da Saúde, o desenvolvimento de um algoritmo de inteligência artificial para ser utilizado no judiciário, para poder auxiliar os juízes, que como um chat GPT, o juiz consulta esse algoritmo e o algoritmo já tem as respostas de forma automática para o juiz. Ou seja, isso facilitaria muito, né, o acesso à informação. Então, esse algoritmo foi totalmente financiado pela Amazon, e agora a próxima fase é testá-lo. E aí, ninguém melhor que o juiz Clênio para testar esse algoritmo e ver como ele funciona e poder, quem sabe, em breve termos aí esse instrumento que vai facilitar a vida dos juízes nas consultas à nossa base de dados. O Clênio vai aproveitar e vai falar sobre o futuro, né, da judicialização. Então, vamos ouvir aí. Muito obrigado. Obrigado, professor Giovanni Cerri. Dizer que uma honra, uma alegria participar desse evento, saudar e agradecer à acadêmica presidente Eliette, nossa querida e brilhante conselheira Daiane, enfim, saudar os demais participantes da mesa, acadêmico Henrique, minha colega de longa data de FONAJUS, a doutora Carla, hoje no exercício da presidência da ANS, saudar todas as pessoas, autoridades aqui presentes, enfim, vejo aqui a desembargadora Carmen Silva, o ministro Saldanha, que nos abrilhantou com uma fantástica palestra magna de abertura. Bom, muito já foi falado aqui sobre a importância das evidências científicas no âmbito dos processos judiciais, e eu gostaria de trazer aqui alguns aspectos, e vou encurtar um pouco a minha fala, né, tendo em vista o avançado da hora e também muito do que já foi mencionado, mas trouxe alguns livros aqui que são objetos das minhas pesquisas e livros escritos na língua italiana e os trouxe de forma propositada, em forma de homenagem ao professor Giovanni Cerri, e esse livro é muito interessante porque fala a ciência nos tribunais. Esse autor analisou vários processos, conselheiras Daiane, julgados pelo judiciário italiano e concluiu, o subtítulo da obra menciona a conclusão do autor, uma história italiana de horror legal e judiciário. E, professor Giovanni, a Itália, o judiciário italiano não tem Natijus, não possui um núcleo de apoio técnico para auxiliar a magistratura no julgamento desses processos judiciais. Então, esse livro é muito interessante, acadêmico Maurício Yunes, porque demonstra exatamente isso. O juiz não fez a faculdade de medicina, não fez a faculdade de farmácia, não tem pouco ou nenhum conhecimento sobre as ciências da saúde. E a ele são levadas essas demandas, né, de R$1 ou de 21 milhões de reais, como é o último medicamento registrado pela Anvisa e para o tratamento de deficiência de descarboxilase de L-aminoácido aromático. Então, esse é o cenário e a dificuldade que se tem do judiciário.
e, de outro lado, conhecer evidências científicas. E qual é o cenário que se tem, o estado da arte sobre evidências científicas no mundo? Eu trouxe, então, outros livros, né, a literatura publicada, em especial no mundo, para destacar um pouco isso, né? Então, vários autores relatam aqui a dificuldade de se encontrar honestidade intelectual, a dificuldade de se encontrar metodologias adequadas, corretas eticamente, na construção das melhores decisões sobre evidências em saúde. A medicina que não protege, como defender-se de terapias inúteis ou nocivas. Um livro muito interessante do Peter Gott, que foi durante muito tempo diretor da Cochrane da Dinamarca, né, Como Sobreviver em um Mundo Sobremedicado. O Marco Bobbio, também outro autor italiano, com 2 obras já traduzidas para nós, O Doente Imaginado e Medicina Demais, o uso excessivo pode ser nocivo à saúde. Então, esse é o estado da arte, é exatamente a dificuldade de se encontrar boas respostas do ponto de vista clínico. E, muitas vezes, quando se judicializa, o judiciário tem uma preocupação muito grande, muito intensa com o acesso, e, muitas vezes, deixa de se preocupar com um desfecho. O acadêmico Henrique, quando mencionou aqui na sua fala, né, a importância do desfecho, do resultado dos tratamentos, muitas vezes nós não sabemos. O juiz concede uma liminar, ou julga procedente um pedido para entregar um medicamento, para determinar que o SUS ou a operadora promova uma cirurgia, um procedimento, enfim, na pessoa, mas não se sabe qual foi o desfecho daquele resultado. Os únicos casos, historicamente, em que a magistratura tem uma resposta do desfecho é quando a parte, o advogado, o promotor de justiça, o defensor público, peticiona requerendo a extinção do processo em razão do óbito. Então, historicamente, esse é o cenário, de pouca informação e, muitas vezes, de informação levada só pela parte autora na sua petição inicial, e já foi muito bem abordada aqui pelo nosso eterno conselheiro Arnaldo Rossepian. E esse último livro, muito interessante, publicado agora em 2024, por um autor, um médico lá da Catalunha, Crônica de uma Sociedade Intoxicada. E aí eu concluo, então, essa parte introdutória, né, da literatura, e um outro livro italiano, do Davide Servetti, que ele fala da reserva de ciência. Se nós pedirmos para um juiz conceder uma liminar para ressuscitar o morto, o juiz pode até conceder essa liminar, mas ela não vai ter eficácia nenhuma. Por quê? Porque o juiz não consegue transformar a natureza das coisas. Então, se aquela tecnologia, aquele produto, aquele medicamento que é judicializado, ele não detiver uma boa evidência científica, de nada valerá a decisão judicial. Então, a teoria das melhores práticas de evidência científica, né, e a literatura indica exatamente isso. Ou seja, há um âmbito e aqui em que, seja o legislador, o executivo ou o julgador, ele não consegue atuar. Por quê? Se não houver evidência científica, ele não consegue transformar a natureza das coisas. E o ministro Saldanha brilhantemente falou aqui do nosso histórico da pílula do câncer da fosfetalonamina, que se revelou inútil, ineficaz para o tratamento. Milhares de pessoas deixaram de fazer os seus tratamentos recomendados, acompanhados de uma forma séria, honesta, ética, pelos profissionais, pelos médicos, e acabaram tendo um desfecho pior do que aquele que adotaria com o tratamento convencional e, muitas vezes, já com evidência científica reconhecido pelo seu médico assistente. Bom, o cenário é esse, né? Então, aqui uma reportagem do Estadão, da última semana: médicos e farmácias de manipulação criam um mercado paralelo do Mounjaro. É algo relatado. Pois bem, tudo isso aqui é judicializado e fica num âmbito de cognição do magistrado. E o juiz vai dar uma decisão e é a última decisão que vai transitar em julgado. O judiciário é o que decide por último e espera-se que ele acerte, portanto, na sua decisão. Então, que estratégias são e devem ser utilizadas, portanto, para evitar que o processo judicial seja um instrumento ineficaz, ineficiente e acabe custando de uma forma desnecessária para a sociedade? Isso aqui é uma foto do site do Supremo Tribunal Federal, professor Giovanni, que demonstra que, pela primeira vez na história, os ministros do Supremo, presidente Eliette, receberam um médico, uma médica, no caso aqui, a professora Ludmila Ajar, para falar sobre evidências científicas na judicialização da saúde. Primeira vez na história que isso acontece no Supremo Tribunal Federal. Bom, isso foi em agosto de 2024. Em setembro,
o Supremo julga os 2 processos aqui já trazidos pela nossa conselheira Daiane, que transforma em 2 súmulas vinculantes e que modifica de uma forma muito profunda a judicialização da saúde no Brasil. E passa a exigir, portanto, que o judiciário só pode condenar hoje o SUS a fornecer qualquer droga que não esteja no rol do SUS, desde que haja a indicação de alto nível de evidência científica, e já se falou sobre isso. O tema é tão importante, presidente Eliette, que o Supremo registrou essa exigência, não apenas em uma, mas nas 2 súmulas vinculantes, na súmula 60 e também na súmula 61, ou seja, dizendo que não basta apenas agora o relatório médico do assistente dizendo da importância daquele medicamento. É preciso que se demonstre que aquela terapia judicializada apresenta um alto nível de evidência científica. Então, ou seja, a pirâmide da metade para baixo hoje não vale mais nada em um processo judicial. Essa é a realidade estabelecida em uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. E a legislação repete isso, né? A Lei 9656, que será abordada em seguida pela nossa presidente da agência reguladora, da ANS, fala exatamente, conselheira Daiane, em melhores evidências científicas. E a conselheira Daiane foi muito brilhante na sua intervenção, dizendo que não existe uma evidência científica para o SUS e outra evidência científica para a saúde suplementar ou para a saúde privada. Realmente, as evidências científicas, ou a evidência científica, é una e indivisível. E mais, a própria legislação adjetivou. Disse que para que um juiz possa, ou para que a ANS possa incorporar uma nova droga no rol da ANS, é preciso que essa evidência seja a melhor existente e disponível. Então, portanto, o Supremo apenas seguiu o que já estava na legislação estabelecida pela Lei 14.307, que alterou lá em 2022 a Lei 9656, que regula a saúde suplementar no Brasil. E o mesmo vale, inclusive, pela Lei 14.454, que também menciona, ainda que nós interpretemos literalmente a Lei 14.454, que está pendente de julgamento agora no Supremo Tribunal Federal e possivelmente no próximo mês deverá iniciar a fase de votação, ela também fala em medicina baseada em evidências ou decisões que sejam baseadas em evidências científicas e que, obviamente, sejam as melhores evidências científicas. Bom, então é preciso que o juiz, a magistratura, o Poder Judiciário brasileiro tenha esse instrumento que é o Natijus, que já foi apresentado aqui. Lá atrás nós tínhamos 2 visionários, que foi o nosso eterno conselheiro Ronaldo Rossepian e o professor Giovanni Guido Cerri, que apoiaram, que acreditaram no projeto e que hoje está aqui à disposição de toda a magistratura brasileira. E agora nós temos a nossa conselheira Daiane à frente desse tema. E, portanto, a gente pode pensar no futuro, né? E o primeiro ponto é exatamente esse: permitir que também a magistratura que julga os processos envolvendo a saúde suplementar possa ter à disposição 24 horas por dia o Natijus para auxiliar e qualificar as decisões judiciais. Em segundo lugar, nós precisamos também pensar no futuro e imaginar uma plataforma inteligente. E, mais uma vez, ficou demonstrado aqui o visionário do professor Giovanni Cerri, que já anuncia, antecipando o que eu ia falar aqui, no futuro ele já traz algo que é o presente, ou seja, essa possibilidade de nós iniciarmos agora o teste de imediatamente o juiz ou a juíza, quando recebe um processo judicial, já receber um alerta informando se aquela droga possui ou não evidência científica, se aquela droga possui ou não um alto nível de evidência científica, um ensaio clínico randomizado, se possui uma revisão sistemática com ou sem meta-análise, e mais, que informe o professor Giovanni se esse estudo tem uma qualidade metodológica, científica, ética e honesta. E é isso que eu conversava com o acadêmico Maurício Yunes. Por quê? Há muitas revisões sistemáticas apresentadas ao mercado, ministro Saldanha, mas que muitas vezes a metodologia não foi a mais adequada, ou ensaios clínicos cujo viés foi notoriamente apresentado para produzir um resultado. E tudo isso faz parte desse cenário da literatura que eu já mencionei anteriormente. Então, esse é o novo cenário, portanto, eu pensei no futuro, e o professor Giovanni já fala que esse é o nosso presente. E, obviamente, que nós precisamos agregar novos players, né? Eu acho que aqui ressaltar a importância, presidente Eliette, dessa Academia Nacional de Medicina, acho que esse é um dia histórico, né, professor Giovanni, conselheira Daiane, por quê?
porque o judiciário precisa de uma boa medicina. E esses acadêmicos aqui presentes, enfim, que nos acompanham à distância, são pessoas que podem, e não apenas podem, mas devem, eu diria, pensando aqui de uma forma convidativa, auxiliar o judiciário brasileiro a proferir a melhor decisão possível. Ressaltar aqui a importância, né, dos atuais partícipes desse projeto, Sírio-Libanês, o Einstein, e também o complexo do Hospital das Clínicas, que também já produziu 150 notas técnicas e que agora, aí, antecipando as palavras do professor Giovanni, já nos demonstra que está presente cada vez mais nesse projeto com essa perspectiva de trazer já para o imediato essa possibilidade de criação de um algoritmo para auxiliar a magistratura em, já de uma forma imediata, ter informações sobre o processo judicial e principalmente sobre a evidência científica. E é óbvio que se trata de um projeto que não vai ficar só no Brasil, né? Nós precisamos ser visionários, né? A conselheira sabe disso, e ela é visionária, e não há dúvida, né? Por isso que eu citei, professor Giovanni, aquele livro na Itália, em que não se tem natijus, não se tem forma de consultar, né? O judiciário julga e corre o risco, de uma forma muito eminente, de errar na decisão judicial. Então, portanto, nós aqui estamos cada vez mais próximos do acerto das decisões judiciais, graças a esses atores muito importantes que estão conosco. E por isso a gente passa, então, a falar sobre governança judicial. Se fala muito sobre gestão na perspectiva administrativa, tanto das operadoras de plano de saúde, regulação por parte da ANS, atividade de gestão no âmbito da saúde, na saúde pública, e o judiciário acaba sendo um partícipe, um player importante também da governança. E agora, se nós temos estratégias, instrumentos adequados para qualificar a decisão judicial, a gente chega mais próximo a essa ideia de produzir boas práticas de governança judicial na saúde. E eu finalizo aqui, mais uma vez, destacando a importância do desfecho. O judiciário não pode se preocupar apenas com o acesso, é preciso pensar também no desfecho. Ou seja, é preciso saber se aquela droga que foi judicializada tem uma boa expectativa de sobrevida, se aquela droga não vai trazer eventos adversos desconhecidos, vai trazer pouca ou nenhuma qualidade de vida para as pessoas, e tudo isso, portanto, passa a ser um ingrediente que necessariamente precisa passar pelo raciocínio da decisão judicial. E esse livro do Porter e da Teisberg fala muito bem sobre isso, sobre os resultados das terapias e dos tratamentos clínicos. E com isso, então, eu termino e trago aqui a frase do Victor Hugo, o autor do Pensador, e que diz que uma frase que se encaixa muito bem nessa discussão sobre a judicialização da saúde e principalmente sobre as boas e éticas escolhas médicas e escolhas judiciais. Ser bom é fácil, o difícil é ser justo. Muito obrigado. Muito obrigado pela excelente apresentação. E agora eu queria pedir para a doutora Carla Soares, presidente interina da Agência Nacional de Saúde Suplementar, fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação, uma honra poder participar deste evento tão qualificado. Vou cumprimentar a todos na pessoa da presidente, doutora. Eu estou emocionada de estar aqui, um ambiente tão acolhedor e tão importante para a medicina, para a ciência, para a academia. Então, os senhores me perdoem aí o engasgo da voz. Realmente
perceber, a minha formação é Direito, estou hoje à frente da Agência Nacional de Saúde Suplementar e na Academia Nacional de Medicina. Isso é um marco histórico. Mas, voltando, cumprimentando a todos, a nominata já foi feita, todos os ilustres presentes já foram aqui cumprimentados, e eu presto a minha deferência a todos. E muito já foi dito sobre o direito à saúde, sobre as evidências científicas. Eu não serei repetitiva, redundante, mas trarei o olhar, o recorte para a saúde suplementar. Sabemos, já foi dito, que a saúde é um direito fundamental, um direito social, e lembramos que o sistema de saúde brasileiro comporta a saúde pública, privada, e a privada, os seus meios de acesso via o desembolso direto e via saúde suplementar. E coube à ANS a árdua missão de buscar o equilíbrio nos interesses. São interesses antagônicos, muitas vezes conflitantes, e nós estamos falando de um setor da saúde suplementar e que essa cadeia produtiva envolve diversos atores, não só o beneficiário, e aqui nesta casa de cuidadores, essa casa assistencial, muitos questionam, por que vocês chamam as pessoas de beneficiários? São todos pacientes? Sim, são todos pacientes, mas quis a lei 9656 nominá-los de beneficiários, enquanto contratantes de plano de saúde. Estamos aí, os prestadores, as operadoras, os contratantes. A cadeia produtiva, ela é fortemente impactada, entretanto, nós não regulamos toda a cadeia produtiva. E aqui eu trago números gerais da saúde suplementar. Nós estamos falando de 52,2 milhões de brasileiros em assistência médica, 34,4 milhões de brasileiros em assistência odontológica. Nós estamos falando em 1,7 bilhão de procedimentos produzidos, procedimentos médicos produzidos, e mais de 196 milhões de procedimentos odontológicos. Isso perfaz 1,93 bilhão de procedimentos. Então, quando se olha para saúde suplementar e para a judicialização, a percepção que se tem é de que é um setor que mal entrega, é um setor que não entrega o serviço, que não faz o serviço. Porque, de fato, olhando para os números alarmantes da judicialização, para os números alarmantes crescimento das reclamações da ANS, nós pensamos, o que está sendo entregue? Apesar desses números alarmantes, e que é o nosso dever nos preocupar e buscar soluções para enfrentá-los, sabemos que, sim, o setor entrega o serviço. Eu acho que isso é importante para a gente ter uma noção. Não estamos falando de tudo muito ruim, nem tudo muito bom. Agora, vamos atacar, encarar e enfrentar o que não está funcionando, o que não é desejável. A entrega do serviço precisaria ser feita boa para todos, no acesso oportuno. Vou falar rapidamente do rol de procedimentos e eventos aqui, independente da discussão. Aqui não é o nosso fórum aqui discutir se é taxativo, se é exemplificativo, mas o rol foi pensado na lei, a legislação traz a competência da ANS para estabelecer o rol. Ele é uma lista de procedimentos, hoje possui mais de 3 mil procedimentos, é muito maior do que a lista de procedimentos disponível no SUS, e por isso se fala em suplementar. Então, hermenêutica à parte, semântica à parte, nós entendemos que o nome foi dado suplementar, porque o complementar seria aquilo que a mais que não tem no SUS. Mas nós estamos falando de tudo que tem no SUS, e aí sim, algo a mais. O rol,
ele vem numa evolução contínua, ele é contínuo. E, atualmente, aí eu trago aqui o histórico, não vou me delongar nesse histórico, mas nós saímos aí de uma análise a cada 2 anos para atualizar essa lista, hoje para uma análise contínua, constante e com incorporação de tecnologia mensalmente. Todos os meses nós incorporamos tecnologia. As macroetapas, quais são feitas? Elegibilidade, os requisitos mínimos para alguém submeter e pedir que a agência faça essa análise, uma análise técnica que conta não só com os técnicos da ANS, mas também com os NAT parceiros, através da Rebrace e através das parcerias com os hospitais de excelência. Uma discussão e participação da sociedade, e nesse processo, então, a academia participa do CoSaúde, a academia participa dessa consulta pública, ela traz evidência científica, ela traz as informações para melhor tomada de decisão. E utilizamos o método, a avaliação de tecnologia em saúde, que é utilizada praticamente no mundo todo, com as melhores práticas e as melhores metodologias, sendo que é um processo contínuo que avalia eficácia, efetividade, segurança, custos para uma melhor tomada de decisão. E aí, numa conversa breve com o Dr. Clênio, antes de começarmos esse painel, falávamos, há uma confusão muito grande, mas se a Anvisa já autorizou, se a Anvisa já deu registro, se ela já analisou, por que a ANS faz essa análise? Porque são coisas distintas. A Anvisa, ela tem o cuidado de segurança sanitária, ela faz uma análise pré-preço, então aquele procedimento ou medicamento nem preço ainda tem no país, e ela avalia a segurança e a eficácia. A avaliação de tecnologia em saúde, no âmbito da ANS e no âmbito de todos os países que assim praticam, não vão repetir a análise que a Anvisa faz. Isso é um pré-requisito para que a gente comece a analisar. Mas aí sim, vamos fazer toda a análise de custo-efetividade, de eficácia, dos melhores desfechos, e levando em consideração a avaliação econômica também, para uma melhor tomada de decisão. Também já foi dito aqui anteriormente acerca dos recursos finitos. Não é possível tudo para todos, porque os recursos são finitos, seja no SUS, seja na saúde suplementar, seja para qualquer financiador. Então, como garantir acesso em tempo oportuno, de qualidade, dentro de uma razoabilidade em que todos tenham um sistema que comporte esse tratamento. E a lei ela foi muito sábia quando ela diz que está garantido todos os tratamentos, todos não, está garantido os tratamentos para o atingimento da prevenção, recuperação da saúde e para todas as doenças do CIG-10. Ora, temos que garantir tratamento para todas as doenças do CIG-10, mas não é possível garantir tudo para todos ao mesmo tempo. E esse é o grande desafio que angustia a todos nós, seja da saúde suplementar, seja do SUS, seja do judiciário. Eu vou deixar disponível a apresentação, mas, dado o alongado da hora, eu não vou me decorrer aqui e me aprofundar sobre a metodologia da avaliação de tecnologia em saúde, nem o seu desenvolvimento ao longo das décadas. Vou adiantar falando da importância dos estudos clínicos randomizados, que a gente leva em consideração também na avaliação de tecnologia em saúde. Então, os ensaios clínicos são estudos de pesquisa, e os senhores acadêmicos aqui da área de saúde melhor sabem do que eu. São uma ferramenta muito poderosa para responder às perguntas não só da medicina, mas também as perguntas hoje colocadas pelo próprio Poder Judiciário, porque o juiz ele é o operador do direito, ele é o acadêmico de outra ciência, e ele não domina a ciência do direito. E o estudo ideal, então, ele tem que ser comparativo, randomizado, prospectivo, controlado com duplo cego, ensaio clínico. Isso são as bases.
por óbvio que nem todas as tecnologias perpassarão por todas as etapas desse estudo clínico. E isso também deve ser levado em consideração pelo órgão regulador. Em várias situações, aquela tecnologia só terá estudo de fase 2, por exemplo, não chegará a estudo de fase 3. Mas este quadro aqui, ele é basilar e orientador. Quais são as melhores evidências científicas? E, a partir daqui, isso orienta as análises técnicas para recomendar positivamente ou não a incorporação daquele procedimento no rol de procedimentos e eventos em saúde. Eu aguardei, que eu vi algumas pessoas tirando foto do quadro. Posso passar? Enfim, está autorizado depois a disponibilizar a apresentação para todos. E aí, voltando a falar em desenhando os estudos clínicos randomizados, né, é preciso a gente, então, ter uma definição de população. Desfechos clínicos, como o Dr. Clênio acabou de dizer, e o acadêmico Dr. Henrique também reforçou. Definir o design prospectivo, retrospectivo, unicêntrico, multicêntrico, local, global, paralelo, transversal, aberto ou cego, duplo boneco, cálculo do tamanho da amostra para não inferioridade ou superioridade, pré-definir a análise dos dados, uma estratégia de randomização, comitês de segurança. Mas por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque o nosso painel é mostrar a importância da evidência científica para a judicialização. Ora, se os documentos, se as informações, se os dados corretos chegarem à mão do julgador, que não detém esse conhecimento, se nós pudermos produzir os melhores dados e as melhores informações, com certeza, esses julgadores terão mais segurança e conforto decisório. Então, esse é o nosso papel. De que forma, conselheira Daiane, nós poderemos trabalhar e poderemos subsidiar o Poder Judiciário? Vários fatores existem para a judicialização, isso já foi debatido aqui em outros tantos fóruns, não é o caso de se fazer a pergunta do porquê o crescente número da judicialização ou não, acho que temos aí uma questão cultural também, temos uma questão comportamental deste paciente, comportamental dos médicos assistentes. Então, a questão é cultural, sim, mas também ela é possível de ser tratada, de ser acompanhada. Quais são os nossos desafios? Necessidade de um desenvolvimento metodológico mais profundo, né? Inserir essas evidências na estrutura de avaliação de valor ou resultado em saúde, né? A bioética, que não pode estar fora do nosso radar. E não podemos esquecer os casos que também já foram citados aqui, doenças raras e procedimentos e tecnologias de alto custo. Por quê? Aquela pirâmide e aquele painel que eu mostrei sobre melhores evidências científicas nem sempre vão se enquadrar nos casos das doenças raras. Por quê? Eu não vou ter a população mínima para fazer o estudo, eu não vou ter a amostra mínima para fazer o estudo, eu não vou conseguir chegar no estudo de fase 3, porque é uma doença rara. Então, nós temos que ter esse olhar. Se não se encaixar aqui nesse modelo, não avalio, não incorporo? Ora, temos uma população carente de determinados tratamentos. E como fazê-lo? Então, esse é um grande desafio. Enfim, na saúde suplementar, um outro ponto que é importante estar atento é que não há um único pagador. E aí, logo no início, na primeira colocação, na primeira fala, salvo engano, o acadêmico coloca sobre... não, desculpe, foi o doutor Saldanha, que colocou aqui sobre o tamanho das operadoras. E a doutora Daiane, também, conselheira Daiane, chegou a falar nisso. Então, operadoras nos rincões, nos 4 cantos deste país, que não faturam sequer o valor de um único medicamento. Então, na saúde suplementar,
Ao incorporar um procedimento, temos que ter esse olhar, porque ao incorporar, eu estou incorporando para todos. Então, qual é a capacidade de se sustentar mediante tal incorporação? Por isso, a análise de impacto orçamentário, que é mais uma etapa que difere do que faz a Anvisa. Então, não basta só o registro na Anvisa, né? Enfim, nós temos uns dados na agência, que são o TIS, Troca de Informação da Saúde Suplementar, e, através desses dados, a gente consegue coletar tudo que é produzido na saúde suplementar. Isso é uma obrigação de informação. As operadoras, os prestadores, eles informam, e, inclusive, o que é pago. Qual é a nossa dificuldade? Nós não temos a obrigação de informação do CID. O CID não é obrigatório informar. Por questões, porque foi judicializado, porque nós perdemos judicialmente essa questão. E aí fica muito difícil tratar desses dados e identificar. Então, quando se fala muito do problema aqui do TEA, né, do transtorno do espectro autista, nós temos uma inferência dos nossos dados. Houve um incremento, sim, no tratamento em TO, terapia ocupacional, mas eu não posso dizer que é para a TEA, porque eu não tenho o CID. Eu fiz um recorte de 0 a 15 anos. Então, eu consigo identificar, houve um incremento nesses atendimentos, sim. Mas, importante, não chegou a superar a limitação que tinha na ADUT. Então, o problema não foi a agência mudar ali a diretriz de utilização do rol e tirar a limitação, porque hoje, na média, continua se produzindo esse tipo de atendimento dentro daquela quantidade máxima. Mas sabemos que temos um sobrediagnóstico. E aí precisamos de políticas públicas, não é a agência que produz, mas precisamos da ajuda da academia, precisamos do CFM, da MB conosco, para que a gente ajude na elaboração, junto com o Ministério da Saúde, a elaborar esses protocolos, essa diretriz, o protocolo para o diagnóstico, o protocolo para tratamento. Então, esse é só um exemplo. Eu usei o TEA porque já foi dito aqui várias vezes, e é um exemplo que nós temos, como a doutora Daiane, nós precisamos construir políticas públicas, seja políticas públicas para o judiciário, políticas públicas de saúde, que vão também subsidiar o judiciário. Porque se eu tivesse um protocolo definido para o transtorno do espectro autista, facilitaria o olhar do julgador para a sua tomada de decisão. Então, o que nós podemos ainda fazer? Ampliar a investigação sobre os preços de pós-incorporação. Uma vez incorporado, como isso está se comportando? Como está sendo o pagamento disso? De fato, aquele preço que foi submetido está sendo praticado? De fato, houve um impacto gigantesco como esperávamos, ou não houve impacto algum? Ampliar a capacitação de métodos de avaliação econômica, aprimorar o painel de informação, eu vou mostrar para os senhores qual é o painel de informação do rol que nós temos, e expandir os intercâmbios, não só com o Ministério da Saúde, mas com todos os poderes e com todos os atuantes que são partícipes desse setor de saúde, né? É o terceiro maior objeto de desejo do cidadão, ter plano de saúde. E saúde tem que ser para todos. Então, apesar de ser saúde suplementar, apesar do meu olhar ser saúde suplementar, eu também tenho que olhar para a política pública do país, da integralidade do cuidado, da não fragmentariedade do cuidado, da continuidade do cuidado, da prevenção. Enfim, acredito que já aqui sobre o painel, que era o último que eu gostaria. Então, a agência, ela produz todos os documentos de análise de incorporação, está disponível no site. O painel, esse painel é a parte orçamentária, nós estamos evoluindo também para o painel da parte científica, e aqui é possível ver o custo, o impacto orçamentário, mas também nós podemos encontrar os relatórios
de análise da atualização do rol. Todos os PTCs e todos os relatórios de análise crítica. Então, a tecnologia que foi submetida à ANS, é possível saber, foi submetida, a recomendação foi favorável ou desfavorável e por quê. Ora, são documentos robustos, gigantescos, mas nós estamos já desenvolvendo uma ferramenta para que o sumário executivo, resumidamente, fique disponível de fácil consulta, para que, ao lançar o nome daquela tecnologia, em tendo sido analisada pela ANS, ainda que não esteja no rol, ainda que não tenha sido incorporada, ser possível verificar. A agência não incorporou porque não tem evidência científica ou por tais e tais motivos. Então, mais uma vez, nós deixamos claro que é possível, com a análise de evidências científicas, melhorar a qualidade e a tomada de decisão. Aqui são telas com exemplos do que é possível encontrar no nosso site e os QR Codes com onde se encontra também os relatórios de propostas de análise. Senhores, muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, conselheira Daiane. E, mais uma vez, reforço aqui o compromisso da agência reguladora em construir, junto com o Poder Judiciário e junto com a academia, uma saúde melhor no nosso país. Obrigada. Muito obrigado, doutora Carla. E assim encerramos o painel, a importância das evidências científicas na judicialização da saúde. Eu gostaria de dar as boas-vindas e convidar para o painel de encerramento o desembargador Ricardo Couto Castro, que é presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e o desembargador Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Gostaríamos também que o ministro Antônio Saldanha Palheiro voltasse para tomar assento à mesa, por favor. Acadêmico Giovanni Cerri, eu passo a coordenação para Vossa Excelência. Muito bom. Então, vamos para o painel de encerramento. E eu passaria a palavra inicialmente ao desembargador Ricardo Couto Castro, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para os comentários a respeito da judicialização na saúde. Por favor, desembargador. Boa noite a todos. Parabenizo aqui a Academia de Medicina, Academia Nacional de Medicina, por esse evento, que é de grande importância, não apenas para a comunidade jurídica, mas também para a comunidade médica. O tema aqui posto para o judiciário é um tema que traz um grande número de demandas e, por isso, um grande número de reflexões. Como todos puderam ver até aqui, não é? O tema da judicialização da saúde ou na saúde, né, chama para o profissional do direito uma atenção em vários setores, né?
Primeiro, como colocado pelo ministro Antônio Saldanha Palheiros, não é? Nós tivemos, de 2021 a 2023, 17 bilhões e meio de prejuízo operacional junto a setores que atuam no seguro-saúde. Vários são os fatores que podem ter desencadeado tal situação. Podemos colocar uma má gestão, podemos também trazer aqui questões ligadas a fraudes levadas a planos de saúde. E isso faz com que se levante um sinal vermelho para essa temática. Quando falamos em fraudes que chegam a este vulto, nós temos que ter uma preocupação de caráter nacional, uma preocupação para descobrir quais as razões que levam a tamanho volume de fraudes. A nossa experiência nos leva a crer que esse volume se faça diante de situações que são paradoxais dentro do sistema de saúde. Temos redes hospitalares que se transformam em sociedades anônimas, fazendo IPO e se lançando no mercado. Seria isso algo próprio junto à área de saúde? Quando falamos em lançamento de ações no mercado, fazendo um IPO, estamos falando em atividades lucrativas. A saúde pode estar dentro de uma ideia de atividade lucrativa? Primeiro ponto esse. Segundo, nós vamos para indústrias farmacêuticas que investem em valores, que também estão com mercados, não é, dentro da ideia do lucro, porque são também sociedades anônimas que se põem com ações do mercado. Temos indústrias de órteses, próteses, e temos o profissional médico, que está no ponto disto tudo. O judiciário representa apenas a ideia, e aí uma ideia muito forte, de que o sistema de saúde está doente. Nós estamos falando de saúde e temos que ter uma verdade. O sistema de saúde brasileiro, e quiçá no mundo, se coloca doente. E digo no mundo, e isso já foi retratado em filmes, né? O Jardineiro Fiel, onde nós falávamos da indústria farmacêutica e o despejo de medicamentos como cobaia na população africana. Isso tudo nos leva a pensar, e aí eu digo com uma grande tranquilidade, porque eu estou na Academia Nacional de Medicina. Eu pergunto aos doutores, qual é o remédio para solucionar esse problema? Aqui, já posto em palestra no dia de hoje, a eticidade é um dos problemas. Quando vamos à faculdade, quando olhamos para o médico, quando vemos prescrições, nós devemos checar se aquele profissional médico está com a formação adequada. Assim como o ministro Antônio Saldanha Palheiros, antes de assumir a presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, eu presidi
o plano de saúde dos magistrados do Estado do Rio de Janeiro. E eu confesso a todos que estão aqui que lá eu fiquei perplexo. Por que a minha perplexidade? Porque eu comecei a descobrir um universo que para mim não existia. Eu olhava para o setor médico e via nesse setor santos e não pecadores. E depois, na mútua dos magistrados, eu comecei a descobrir que também no setor de saúde tínhamos pecadores e que o pecado era grande e se relacionava com o valor do benefício econômico. Guardava uma grande correlação com esse setor. Eu peço desculpas a todos que aqui estão, porque a minha fala hoje, aqui, de encerramento, é uma fala reflexiva, é uma fala sobre a consciência do profissional da saúde. É uma fala sobre a atuação do setor de medicamento, do setor de tratamento, do setor hospitalar e também dos planos de saúde. Na mútua, eu aprendi com o ministro Antônio Saldanha Palheiros. Aliás, com o ministro eu aprendi muitas coisas boas na minha atuação profissional. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque ainda jovem, quando chamado para ser juiz auxiliar da Corregedoria, eu conheci o ministro, que se colocava já experiente e com a sua visão, com a sua experiência e com o olhar amadurecido do mundo e das necessidades para a correta prestação da justiça, muitas vezes ele me dava leves puxões de orelha que me serviram para a vida toda. Então, até aqui de público, eu peço, né, para ele, assim, com muito carinho, peço não, eu declaro meu agradecimento, né? Mas aqui, uma das questões que eu aprendi com o ministro foi exatamente uma atuação ética e responsável, quando eu ali estava na corregedoria. Uma atuação ética, responsável e pragmática. E quando eu fui para a mútua dos magistrados, o ministro também me advertia para isso. Ele dizia: Ricardo, a mútua não é um plano que objetiva lucro. A mútua é um plano que objetiva a saúde dos magistrados. Dentro do possível, a cobertura tem que ser a maior, mas não podemos ser puros nem ingênuos a ponto de estabelecermos coberturas para tratamentos que não são eficazes ou então cujo valor se faz excessivo. E aí, vamos à questão. Eu tenho, como mencionado, um hospital que necessita de recursos, de um lado. Eu tenho médicos que têm que sobreviver, de outro lado. Eu tenho a indústria farmacêutica que tem os seus medicamentos com, ora, custos altos, ora, a necessidade de obtenção de receitas para fazer frente a esses custos. E nós temos planos de saúde que querem gastar cada vez menos para também almejar receitas que não se fazem adequadas. E temos nós aqui debatendo tudo isso. Debatendo e ciente. Não é? Eu já estou até no final da minha fala. Por quê? Porque o nosso bate-papo aqui sobre a saúde é um bate-papo onde todos nós sabemos tudo
que ocorre nessa seara, nesse campo, não é? Todos nós que estamos na área ou atuando nessa área médica, sabemos que existem médicos inescrupulosos. Sabemos que alguns hospitais jogam com a ideia de ganho. Sabemos que planos de saúde querem também um ganho, né? Sabemos que a indústria farmacêutica quer colocar os seus produtos. E temos aí um arcabouço estatal objetivando fazer com que isso não comprometa o nosso sistema de saúde. E, para tanto, a ANS, não é? Que todos nós devemos buscar o fortalecimento e a escolha da agência reguladora desprendida de critérios políticos, onde o Senado tem que ter sua responsabilidade e deixar de fazer, não é, jogos hipócritas na hora de escolher aquele profissional que vai entrar nas agências reguladoras, não é? Bem, eu já estou chegando no final. E, no final, cabe a mim também olhar criticamente para o judiciário. E o meu olhar crítico para o judiciário é um olhar real, onde todos os médicos que aqui estão devem ter noção de que a formação de um magistrado não está dentro do campo da saúde. O magistrado não tem uma formação técnica adequada para vários tipos de decisões que lhe chegam. Então, se tem o apoio técnico de peritos, assistentes e o bem bolado sistema do NatJus. E, nesse ponto, mais cedo, um ex-conselheiro do CNJ e talvez um eterno conselheiro do CNJ, Arnaldo Rossepian, teve um papel fundamental, que foi, não é, junto com profissionais da área do direito, até do Estado do Rio de Janeiro, a criação do NatJus, cujo objetivo foi e é exatamente dar ao magistrado a oportunidade de bem saber o que está decidindo, para que a sua decisão se faça adequada. O sistema de justiça no âmbito da saúde é um sistema também que hoje se coloca com o sinal vermelho diante do volume enorme de demandas que temos. Diante de uma visão que o magistrado tem sobre prestar a justiça concedendo a saúde e a cegueira pelo desconhecimento do que significa prestar a jurisdição concedendo corretamente a saúde. Volto a dizer, eu tenho uma preocupação grande com esferas jurisdicionais que começam a crescer e onde conseguimos identificar a presença de fraudes. As demandas versando saúde, elas cresceram, se colocam num volume que não é normal. E, ao mesmo tempo, nós constatamos a presença de fraudes. E o que é pior, quando, não raras vezes, tentamos desmascarar a situação de fraudes em palestras ou em eventos como o presente, a utilização
das pessoas que colocam em estado de sofrimento para repudiar essa tentativa de desmascarar fraudes. Eu advirto aqui aquelas pessoas inescrupulosas que se fazem valer de situações de sofrimento por conta de saúde, de familiares, e quando isso começa a ser revelado, essas pessoas vão à mídia para criticar esse retirar a máscara dessas pessoas, não é? Como presidente da Mútua, eu comecei a me deparar com certos tratamentos para o autismo que chamavam atenção para a falta de escrúpulo daquelas pessoas que se aproveitavam dos familiares que tinham, né, em seu lar pessoas com autismo. Colocavam tratamentos e colocam ainda tratamentos de 12 horas por dia e querem impor à seguradora a cobertura. Então, finalizando aqui, eu acho que hoje o dia foi um dia de reflexão, um dia onde temos que repensar tudo, né, e onde, não é, devemos aplaudir certas iniciativas, como a do CNJ com o Natjus, como regulamentações estabelecidas pela ANS, e devemos ficar atentos para evitar, né, a manipulação e um jogo político em escolhas e estabelecimentos de normativas. Já falei muito, paro aqui, agradeço o convite, acho que acelerei. Minha fala foi uma fala mais para meditarmos e pensarmos nas nossas condutas. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Ricardo Couto Castro. E agora eu queria passar a palavra ao desembargador Luiz Paulo da Silva Araújo, filho, presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Doutora Eliette Busquela, doutor Giovanni Cherry, ministro Saldanha, conselheira Daiane Lira, querida colega Carmen Silvia, que é a coordenadora do Comitê Estadual de Saúde, senhoras e senhores, quando eu fui convidado para esse encerramento na Academia Nacional de Medicina, a honra de estar aqui falando, eu pensei em falar, na verdade, do trauma que era, antes de haver o Natjus, a dificuldade que era julgar e o quanto era difícil para nós, juízes, julgarmos, né? E eu fico muito à vontade, que no Rio de Janeiro, esse seminário, foi no Rio, onde nasceu o Natjus. Os estudos começaram em 2002, 2003, em 2010 foi implantado numa seção judiciária do Rio de Janeiro, mas antes disso era um sofrimento. Analisar concessão de medicamentos de alto custo, medicamentos órfãos, doenças raras, em particular quando eram crianças que precisavam de medicamento, hormônio de crescimento e várias doenças, e não tinha apoio nenhum, né? Para minha sorte, dos meus amigos de infância, éramos 3, meus outros 2 amigos são médicos, um clínico geral, outro endocrinologista. Então, eu passava o final de semana quase sempre conversando com eles, o que podia, o que não podia, e estudava, geralmente, horas e horas e horas em pesquisa internacional de medicamentos que não chegavam aqui, normalmente procurava em países onde tem um sistema, pelo menos com pontos comuns, como os nossos, né? Na Inglaterra, o National Health System, que também prevê o fornecimento de medicamentos, excepcionalmente remédios, Canadá. Aí descobria que alguns dos medicamentos
medicamentos que eram pedidos, muitas vezes com receituário de médicos particulares, eram medicamentos que, além de serem de alto custo, órfãos, etc., ainda continham em si um risco para a própria vida do paciente muito grande. Na Inglaterra, era ministrado por 2 ou 3 clínicas especializadas, e eu, não sem formação em medicina, tendo que decidir, sem saber como seria feito o tratamento, onde teria disponibilizado, e isso era realmente um sofrimento. Todas as vezes que eu tinha que decidir uma causa, a concessão ou não de um medicamento, era um momento muito dolorido. Principalmente porque eu sempre tive, na minha área de pesquisa acadêmica, na UERJ, a preocupação com políticas públicas, intervenção jurisdicional em políticas públicas. E nós sabemos que a intervenção do Estado em políticas públicas, da jurisdição, melhor, em políticas públicas, pode ser muito boa, mas também pode provocar o caos. E durante um longo tempo, até nascer o Natijus, nós vivemos perto do caos, né? Graças à minha amizade com médicos, durante muito tempo, ser secretário de saúde era muito difícil, muitos médicos não aceitavam pelas dificuldades de fornecimento de medicamentos, as fraudes que existiam, geralmente medicamentos raros, sempre órfãos, que eram objeto de ações no Brasil inteiro, mas tinham 14, 15, pouquíssimos escritórios que propunham essas ações, muitas vezes apoiados pelos próprios laboratórios, fornecedores de medicamentos, que acabavam conseguindo vender aqui no Brasil por preços muito maiores que lá fora. Durante muito tempo, nós tivemos essas dificuldades, né? Eu me lembro que, na minha pesquisa, em pesquisas minhas, às vezes, antes do Natijus, estou falando do antes, né? Tem antes e depois. Antes do Natijus, às vezes, alguns municípios chegavam em abril, maio, e esgotavam todo o orçamento municipal, não com fornecimento de remédios básicos do Rename, mas sim com medicamentos de altos custos, etc., etc. Nós chegamos muito perto, em determinado momento, de haver o caos na saúde pública pela intervenção, muitas vezes precipitada do judiciário. Nós chegamos a índices que 80%, 70% das internações em CTIs, unidades de tratamento intensivo, eram objetos de decisão no plantão. Então, era no sábado e domingo que as pessoas procuravam, tinha o defensor público, promotor, juiz, deferia, e aí os médicos responsáveis pelos CTIs liminar para internar, mas internar onde? Não tem leito. E durante muito tempo eu acompanhei isso, não apenas de depoimento de médicos, amigos que eram CTIstas, etc., diretores, essa dificuldade. Até que a partir, né, como eu disse, de 2010, com o Natijus, a situação hoje mudou completamente. E eu acho que se as políticas públicas de saúde tiveram um aprimoramento a partir, né, de muitas intervenções jurisdicionais, essa evolução, esse incremento se deve excepcionalmente à figura do Natijus. Porque hoje em dia, e desde o momento em que nós temos os pareceres técnicos, né, do Natijus, nós passamos a dispor de elementos concretos, e elementos concretos tecnicamente adequados, perfeitos, que nos permite realmente ter uma ideia melhor de vários setores. Primeiro, o que hoje é objeto de grande preocupação, né? A medicina baseada em evidências científicas, que o Natijus sempre propõe, a alternativa de outros medicamentos do SUS, que sempre vem exposta. Normalmente, quando são medicamentos, muitas vezes, até que tragam algum grau de risco pelo tratamento, vem aconselhado, e portarias hoje exigem, né, a assinatura de termos de esclarecimento e de responsabilidade. Ou seja, hoje em dia, os juízes, quando apreciam ações de saúde, eles já têm claras, evidentes e objetivas condições de avaliar qual é a situação em relação ao SUS, ao fornecimento, se há alternativa, se não há alternativa, se o medicamento é off-label ou não, se ele pode ser, naquele caso, ministrado ou não. Todas as preocupações que, quase todas, né, para ser preciso, mas preocupações que me deixavam
quase traumatizados, hoje estão ali, objetivamente tratadas, cientificamente tratadas, e muitas vezes com pareceres. Conversava com a doutora Carmen Silva, muitas desculpa. Hoje em dia, o sírio-libanês, pareceres muitas vezes também, pareceres sempre muito técnicos, muito específicos, dados objetivos, isso facilita demais a vida. Hoje em dia, a gente tem condições efetivamente de analisar. Porque eu gosto de comentar, né, muitas vezes, até trabalhos de políticas públicas, etc., tal, que quando o juiz não tem conhecimento efetivo do fato que vai decidir, ele acaba deferindo ou indeferindo sem decidir. Porque para decidir ele precisa conhecer efetivamente quais são os fatos, quais são os prognósticos, quais são as dificuldades, qual é o sistema efetivo, sistema do nosso SUS, do nosso plano. Só com esses elementos, ainda que objetivamente tratados, objetivamente expostos, ele possa ter acesso a esses dados, né? E hoje em dia nós temos, hoje em dia, graças ao NatJus, nós podemos decidir conhecendo, pelo menos, né, a base, a situação elementar básica, que pode ou não induzir, levar ao deferimento ou indeferimento de medidas. Sempre, é claro, com a preocupação de que eu acho que nós devemos sempre tomar muito cuidado também com esse fornecimento. O doutor Ricardo Couto agora, né, que praticamente esgotou o assunto, mas ele mencionou o período de fraudes, períodos de dificuldades que nós vivemos durante muitos anos, né? E hoje em dia, ainda bem, nós já temos, nesse ponto, políticas públicas específicas. A doutora Daiane Lira comentou sobre uma política pública específica para as pessoas portadoras do autismo, né? Isso. Nós já temos políticas públicas específicas para doenças raras, para medicamentos órfãos. Então, hoje em dia, nós, graças, né, eu critiquei aquele início que eu mencionei, que levou a umas situações difíceis, né, muitas vezes caóticas em relação à judicialização da saúde, mas hoje nós passamos a ter elementos suficientes para poder, a partir da atuação jurisdicional, chegamos a pontos que hoje permitem uma evolução muito clara, né? E agora, num ponto, eu estou na Academia Nacional de Medicina, mas num ponto um pouco mais jurídico, nós temos até através dos precedentes vinculantes, nós temos agora normas, né, equivalem a normas que, bem seguidas, podem facilitar a própria prestação jurisdicional. Então, quando eu aceitei o convite, eu queria expor a todos essa dificuldade, o quanto era difícil para nós, juízes, analisarmos pleitos. E, digamos que indeferir é sempre muito mais difícil e doloroso do que deferir. Embora quem se preocupa com políticas públicas sabe que não adianta deferir se não há leitos, porque para alguém ser internado, outro alguém vai ter que ser desinternado. E aí vem o meu problema. Só o médico pode definir quais são os casos prioritários ou não. O juiz não pode adentrar a essa seara técnica. Qual é a lista? As filas de espera, por que elas existem? Porque não tem manancial, não tem número. Então, hoje em dia, a partir do NatJus, eu já acho que nós temos elementos bem mais concretos para decidir. E, aproveitando, eu vim aqui para fazer um depoimento e um agradecimento, né? Porque hoje o NatJus, reunindo médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, a área de saúde, realmente ela facilitou muito e ela permitiu que nós, juízes, decidamos questões de saúde com base em elementos concretos e técnicos, que só os senhores podem nos ministrar. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Luiz Paulo da Silva Araújo Filho. E agora eu passo a palavra para o presidente Eliette.
Muito obrigada, acadêmico Giovanni Cherry. Eu gostaria de saber se algum acadêmico gostaria de comentar alguma coisa. Acadêmico José Suassuna, por favor. Primeiro, parabenizar ao Giovanni pela Dream Team que você conseguiu amealhar aqui para trazer, para ilustrar para a gente esse ponto, que é um motivo de preocupação constante para quem pratica medicina. Né? Eu sou médico, sou clínico, trabalho na área de doenças renais, mas eu também sou professor da UERJ, e lá, a Eliette sabe muito bem, eu participo tanto de pesquisas clínicas iniciadas por investigador, normalmente por agências de fomento, como também de pesquisas clínicas iniciadas pela indústria farmacêutica. E há muito tempo atrás, quando eu trabalhei no NHS, na Inglaterra, lá fiquei 3 anos trabalhando também com pesquisa clínica uma parte do meu tempo, surgiu essa pessoa extraordinária chamada David Sackett, que publicou um livro chamado Medicina Baseada em Evidências, que se tornou a Bíblia de tudo isso que foi falado hoje. E uma das coisas que eu acho importante destacar é que o David Sackett, depois ele escreveu um belíssimo artigo numa revista inglesa chamada British Medical Journal, dizendo o que é a medicina baseada em evidências e o que não é a medicina baseada em evidências. Então, uma das coisas que eu tenho uma certa preocupação, até como praticante, é que o Sackett sempre falou que, embora o Olimpo seja o estudo randomizado controlado e as revisões sistemáticas ou meta-análise, para a grande maioria das doenças, essa evidência não está disponível. Então, aquela pirâmide ela deve ser vista, como ele falava, bottom-up. Então, assim, se você tem uma evidência de altíssima qualidade, é essa que você tem que seguir. Mas, para várias doenças, a evidência está aqui embaixo. E aí a preocupação que foi mencionada pela doutora Carla é que, para muitas doenças raras, essa evidência não existe. Para doenças letais, essa doença muitas vezes não existe. Existe até um outro artigo famosíssimo do British Medical Journal, de um crítico da medicina baseada em evidência, propondo que as pessoas fizessem um estudo controlado duplo cego sobre a importância do paraquedas para salvar a vida de quem pula o avião. Um grupo pula com paraquedas, o outro pula sem paraquedas. Né? E, obviamente, ninguém se candidata a fazer isso. Né? Mas para mostrar que a medicina baseada em evidências não é um livro de receitas. Então, em nenhum momento eu quero criticar as decisões das instâncias superiores, mas colocar um sarrafo de que, para aprovar o julgamento da propriedade de uma medicação apenas com estudos clínicos randomizados controlados e daí para cima, é ignorar que cerca de 50% das doenças não têm estudos randomizados controlados. E é muito difícil julgar dentro desse contexto. Mais ainda, existe também uma coisa que é comum em medicina, o exemplo talvez mais famoso de todos é a aspirina, que foi desenvolvida como analgésico e hoje o seu principal uso é para tratamento, prevenção de doença cardiovascular, que é o reposicionamento da droga. E, para isso, a gente não tem dinheiro. Então, tem um monte de remédio que a gente, hoje em dia, usa em outra condição, e como é uma droga já genérica, ou como é uma droga que ainda tem uma indicação, por exemplo, para câncer, mas eu que trabalho com doença autoimune, tenho necessidade de usar essas drogas, e esses estudos não foram conduzidos, porque a indústria não se interessou em fazê-los, a gente não tem dinheiro para financiar esses estudos, e essas drogas são importantíssimas para controlar doenças que a gente não tem outra alternativa. E aí eu volto a dizer, a gente recebe a lista lá da Secretaria de Saúde dizendo, para a sua doença existe a droga A, B, C e tal, aprovada pela ANS, mas essas drogas já foram usadas e elas não estão, o paciente não responde. A gente já sabe, por várias evidências, a nível abaixo, estudos de coorte, séries clínicas, que a droga funciona. Então, é só manifestar a minha preocupação que, se a gente coloca o sarrafo muito alto, a gente vai estar sendo científico, mas talvez a gente não esteja garantido a justiça de oferecer tratamentos para a nossa população
para a qual não foram conduzidos e talvez nunca serão conduzidos estudos clínicos, como, por exemplo, estudo de dieta. Dificílimo fazer estudo de dieta. Quem vai pagar? A indústria farmacêutica? Não tem. Então, assim, só já que é um momento de reflexão, é só uma reflexão de dizer que nem sempre o estudo clínico, eu não vou nem falar da qualidade dos estudos, porque a gente sabe que tem estudos que são manipulados, tem o famoso livro da Marcia Angel, né, que é a verdade sobre a indústria farmacêutica. Quem não leu, eu recomendo que leia. Mas essas drogas, com o tempo, a gente descobre. Estou aqui na frente de um psiquiatra, a psiquiatria é riquíssima na história dessas drogas que foram aprovadas em estudos clínicos que depois não se comprovaram. Mas é só uma reflexão que eu gostaria de ter compartilhado com vocês. Acadêmico Nardi. Senhora presidente, eu também quero parabenizar o acadêmico Thierry, a conselheira Dayana, pelas excelentes apresentações, organização. Foi uma tarde, uma noite que me fez pensar, e assim como o acadêmico Suassuna falou, eu também quero dizer que as evidências terapêuticas muitas vezes são falhas. Ele levantou a bola para mim, a psiquiatria é cheia disso. Vários tratamentos caros hoje em dia em psiquiatria são pouco eficazes e tem duplo cego, meta-análise, revisão sistemática, enquanto que os tratamentos mais eficazes são os tratamentos da década de 50 e 60, que mudaram a psiquiatria e são baratíssimos e é até difícil do paciente encontrar o remédio na farmácia, porque nem a farmácia se interessa em vender remédios baratos, mas são hoje em dia ainda os mais eficazes em psiquiatria. Mas, pegando também uma carona, a doutora Carla, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o diagnóstico psiquiátrico que a senhora mencionou ali rapidamente, e todos aqui falaram do autismo, transtorno de espectro autismo, a psiquiatria, desde que se firmou como especialidade médica, sofre com diagnósticos da moda. Nós tivemos isso recentemente com o transtorno bipolar, onde todo mundo era bipolar. Agora estamos com o transtorno autista. Todo mundo, entre aspas, é autista. Não existem mais crianças tímidas, crianças mal educadas, crianças que têm dificuldade de aprendizado, crianças oligofrênicas. Agora todo mundo é autista e tratamentos que a gente sabe que não vão levar a nada. Fora os adultos autistas, né? Várias pessoas, até pacientes que eu conheço, vêm pedir declaração que são autistas. Aí eu falo, não, olha, a senhora não é autista. Não, mas aqui no Google está toda a regra, eu tenho tudo isso aqui. Não, mas olha, está no Google, mas o Google não estudou medicina, a senhora não é autista. Aí eles vão em outro médico e conseguem uma declaração que são autistas. Então, a manipulação, seja no tratamento mais caro em psiquiatria, seja na moda do diagnóstico, faz com que algo seja muito delicado na hora de decidir se vale a pena gastar dinheiro com determinados diagnósticos, determinados pacientes, ou nós temos que pensar no que é realmente eficaz para a população. Mas todos estão de parabéns, gostei muito da tarde de hoje. Obrigado. Mais algum acadêmico? Bom, como são 8 horas e a academia tem como hábito ser pontual, eu gostaria de falar pouco, mas eu não gostaria de deixar de colocar o que eu pensei durante esta tarde e até agora. Primeiro, eu acho que os parabéns para o acadêmico Giovanni Thierry são mais do que merecidos. Primeiro, pela beleza dos simpósios, das palestras que foram apresentadas. E segundo, pela presteza que imediatamente, quando se pede alguma coisa a ele faz e faz muito bem. Então, eu gostaria de, inicialmente, agradecer muito a missão que você desempenhou tão bem. E segundo, eu gostaria de agradecer muitíssimo a todos os participantes desse simpósio de hoje, porque, primeiro, ele me fez pensar. E isso eu acho que é uma das coisas que a gente tem que valorizar cada vez mais, porque nós vivemos num turbilhão
e, de uma maneira geral, a gente faz as coisas quase que no piloto automático. Então, foi muito importante que a gente parar e vamos pensar no que nós estamos fazendo. Segundo, eu acho que esse simpósio de hoje serve também para um propósito importante da Academia Nacional de Medicina, que é sair da Torre de Marfim. A gente tem sempre que trocar com outros profissionais, porque todos ganham nesse tipo de troca. Eu acho que isso é muito importante. Acho que sair da Torre de Marfim, eu sempre penso o seguinte: a pior coisa que pode acontecer com qualquer instituição é se ela fechar e ninguém perceber que ela fechou. Então, eu acho que isso é uma coisa que, em quase 200 anos, nós temos que evitar a qualquer preço. Então, acho que hoje foi uma coisa magnífica também sobre esse aspecto, que nós trocamos e pensamos com juristas de altíssimo nível que é possível e que não é possível fazer sobre a judicialização da medicina. Gostaria de dizer que a colocação do acadêmico Suassuna é muito importante, que a gente não pode perder de vista a pessoa, porque para uma pessoa que tem um problema no pé, isto é a coisa mais importante da vida dela. E não interessa a gente dizer que, olha, se você cortar o dedo do pé, você vai continuar vivo, etc. Não, porque aquilo é fundamental. Então, a gente precisa pensar no melhor que a gente pode fazer. E eu gostaria de terminar convidando a todos os palestrantes que abrilhantaram realmente essa noite, que nós temos a festa de 196 anos da Academia se aproximando, é no dia 30 de junho, com certeza todos vocês vão receber o convite e eu ficarei extremamente feliz se vocês puderem comparecer. Muitíssimo obrigado por toda a paciência e a competência que vocês trocaram conhecimentos conosco. Muito obrigada e boa noite a todos.